A partir de agora, a Jovem Pan continua com a nossa sabatina com os candidatos a vice nas chapas presidenciais e hoje recebendo a senadora pelo Partido Progressista, Ana Amélia, vice na chapa de Geraldo Alckmin. Entrevista em áudio e vídeo, você pode mandar a sua mensagem, a hashtag é Ana Amélia na Jovem Pan. Tudo bem, senadora? Bom dia, obrigado pela gentileza. Bom dia, Tiago, Eduardo, professor Vila, Vera Magalhães. Bom dia, ouvintes especialmente que acompanham o programa todos os dias com muita fidelidade. Ô, senadora, não tem como não falar, hoje o ex-governador do Paraná, Beto Richa, foi preso, ele é do PSDB, e de que maneira que isso pode atingir a campanha de Geraldo Alckmin? Eu penso que esses fatos, evidentemente, estão no âmbito da justiça. A justiça tem que fazer o seu papel, fazer o julgamento, quanto mais rápido possível, melhor. E a regra moral é uma só, do Geraldo Alckmin e a minha, para todos, para o adversário e para o correligionário. É lamentável que isso continue acontecendo, mas como defendemos a Lava Jato, como referência no processo não só jurídico, mas também político institucional brasileiro, nós entendemos que deve preservar e esse processo andar sempre adequadamente, como deve ocorrer com todos. Senadora, as pesquisas mostram que as acusações de corrupção atingem o PSDB e também o seu partido, o PP, quase em igual escala do que ao PMDB e ao PT, que eram uma chapa na última eleição, a chapa da Dilma Rousseff. A que a senhora atribui essa associação que o eleitor faz entre o campo que está hoje com Geraldo Alckmin e a corrupção, a ponto disso não distinguir mais aos olhos desse eleitor o PSDB do PT? Vera, essa é uma questão recorrente, até porque hoje a sociedade está exasperada com essa questão da corrupção. A Lava Jato é o ponto de referência desse processo todo e a sociedade, por isso, esse desânimo em relação à eleição presidencial e todas as eleições deste ano. Uma eleição mais curta, uma campanha mais curta, e há um contágio sobre essa percepção da sociedade negando o sistema político, tendo uma reação absolutamente negativa e adversa sobre o sistema. E o que é triste nisso é colocar todo mundo no mesmo saco, no mesmo balaio. Então isso não deve ser, porque todos os partidos estão contaminados, de alguma maneira ou outra todos estão contaminados. Isso não tira a responsabilidade do meu partido, do PSDB, que é o líder da chapa liderada pelo presidente Geraldo Alckmin, da responsabilidade da apuração. O meu partido, vários parlamentares foram envolvidos na Lava Jato, inclusive o presidente, todos eles. Então eu digo, a minha régua moral é a mesma para eles, do meu partido e dos adversários. Então não há como você escapar disso e é preciso fazer um enfrentamento, explicar para a sociedade que você não deve fazer dizer que todo mundo é igual. Todo mundo não é igual. Agora, todos os partidos, de alguma maneira, estão contaminados. Um dos partidos que ocupou o poder por 13 anos, o líder desse partido, fundador do partido, está preso em Curitiba. Isso não é pouca coisa no Brasil. Ele é uma referência de que justiça está sendo feita, não são só os pobres que vão para a cadeia, mas também está sendo feito para os poderosos, e muitos grandes empresários também foram para a cadeia, numa coisa inédita na realidade brasileira. Falando justamente sobre o partido, senadora Ana Amélia, e a senhora fez referência ao presidente do partido da senhora, o senhor Ciro Nogueira. Ele é candidato à reeleição ao Senado, lá no Piauí, seu estado, estado de Nogueira, e ele diz que ele é o Lula, que o Lula o apoia, tá? Um presidiário, condenado a 12 anos e 1 mês de prisão. Como é que fica? Porque nacionalmente o PP apoia o Geraldo Alckmin, só que ele, Ciro Nogueira, no seu estado, disse que o seu candidato é Lula. O Brasil não é um país estranho? É muito estranho. Você tem toda a razão. Eu também acho muito estranho. Concordo plenamente contigo. Mas isso também, de novo, não dá para a gente entender. Estava falando aqui com o Eduardo, assim, quem lida com a área rural, né? De a vaca não reconhecer a cria. Quer dizer, as coisas estão desse jeito. E se você olhar o cenário nacional, está todo ele desse jeito. Um partido que está conosco, Democratas, no Rio Grande do Sul, o líder do Democratas apoia o Bolsonaro. Então, no Mato Grosso do Sul tem isso, é uma balbúrdia geral.
O que significa isso, professor Vila? Significa simplesmente que o sistema político partidário faliu integralmente no nosso país. E é preciso uma mudança radical nisso, aplicar um pouco de fidelidade partidária, um pouco de conceito mais de partido, porque cada um está indo para um lado. Então isso tira totalmente a consistência dos partidos e a questão do compromisso de uma aliança que nem o líder que fez a aliança e assinou a aliança está respeitando. Senadora, bom dia, obrigado pela presença aqui. O voto da senhora no impeachment da presidente Dilma foi um voto muito forte e muito bonito. Eu lembro ele aqui, abre aspas. Um fio de esperança nasce. A nova esperança, um novo Brasil. Um novo sistema político. Melhor, mais transparente, mais responsável. É isso que a sociedade quer. E é essa resposta que hoje estamos dando à sociedade brasileira. Dizer que o empoderamento de cada cidadã e de cada cidadão nos dá um aumento de responsabilidade, não apenas no cumprimento da lei, mas nos valores éticos e morais que nos impõem uma nova atitude. Um mês depois assumiu o presidente Temer, com o PP como um dos integrantes do bloco de apoio, com 80% dos ministros indicados, ou indiciado, ou como réu, ou como citado na Lava Jato. Ainda esse ano, alguns anos depois, metade dos ministros do presidente Temer, no começo desse ano, ele também estava sendo investigado pela Comissão de Ética. E lá, antes do impeachment da Dilma, a gente pelo menos tinha as ruas clamando por uma mudança no Brasil. E parece que as ruas ficaram anestesiadas, apesar da Polícia Federal continuar fazendo o seu trabalho, o Ministério Público continuar fazendo o seu trabalho, as ruas se anestesiaram. E aí você lembra um dado que é importante, as pessoas demonizaram a classe política. Eu acho bacana até o Geraldo Alckmin falando o seguinte, não, eu sou político, porque você precisa da qualidade de ser político para assumir um posto como esse. Você ainda acredita nesse fio de esperança depois de terem passado esses últimos anos? Porque se era um fio só e aconteceu tanta coisa ruim depois, esse fio não se rompeu? Eduardo, se eu não acreditasse, eu não estaria fazendo o que estou, abrindo mão de um mandato quase certo de 8 anos, trocando por um mandato de 4, o primeiro com resultado quase certo por um resultado quase incerto. Então, não há dúvida que eu continuo tendo esperança. Eu acho que o Brasil é grande demais, a sociedade brasileira é uma sociedade muito plural, muito diversificada, e eu acredito, de fato, que nós temos que caminhar. Se todo mundo fizer a sua parte, com convicção, com seriedade, nós vamos chegar lá, eu não tenho dúvida sobre isso. Agora, de novo, se tivesse entrado um processo de impeachment ao Temer no Senado, eu usaria a mesma regra moral que usei com a Dilma, que usei com a Aécio. Não teve dúvida, apoiei o Aécio em 2014 no Rio Grande do Sul, nas eleições presidenciais. Ele ganhou. Assim que houve a denúncia grave envolvendo aquela delação e naquela declaração da gravação que ele foi visto, flagrado na conversa com o Wesley Batista, eu não tive dúvida em reafirmar a posição do Supremo Tribunal Federal, que recomendou, sentenciou o afastamento dele da condição de senador. Eu subi à tribuna, fui uma das 5 senadoras que fez isso, mas exatamente para provar coerência. Você não pode usar 2 pesos e 2 medidas por uma situação dessas tão grave. Sempre fui uma senadora independente, eu não tive nenhum cargo no governo da Dilma, do Temer, e tive uma relação muito respeitosa. Agora, régua moral uma só, não tem. Fiz isso com a Dilma, fiz isso com o Aécio Neves e faria isso com Michel Temer. A senhora fala na reforma política que o sistema político faliu, e a reforma política tem que ser feita pelos políticos que não querem fazer a reforma política. Daí a reforma que foi feita para a questão eleitoral. O fundo partidário, o que é? Senão a preservação do status quo, da mesma situação, os mesmos estão sendo apoiados para a reeleição. Então a renovação que era esperada pela sociedade não vai acontecer. Simplesmente que o sistema que foi criado foi um sistema para manter a mesma coisa, manter o mais do mesmo. Senadora, a senhora citou aí que no Rio Grande do Sul, um líder do Democratas, que é o deputado Onyx Lorenzoni, é um dos coordenadores da campanha do Jair Bolsonaro. Na verdade, já sei a pergunta que vai ter. Em toda a região sul, já sei. Bolsonaro lidera. E aqui em São Paulo, o estado do Geraldo Alckmin, ele também lidera. O candidato Alckmin tinha começado uma estratégia de desconstrução do Bolsonaro pelo discurso, dizendo que ele ir ao segundo turno significaria o risco grande de volta do PT. A senhora acha, primeiro, que com esse atentado à faca, esse discurso se perde, essa possibilidade de confrontar o Bolsonaro é muito arriscada? E como fazer para recuperar esse voto que já foi tucano e que hoje está com o Bolsonaro?
a influência desse atentado lamentável sobre todos os aspectos, isso é uma coisa muito abominável, eu diria, para a democracia, mas ele não teve um impacto que se imaginava ter na percepção do eleitor. Veja a pesquisa que foi divulgada ontem pelo IBOP. A posição dele aqui em São Paulo, por exemplo, que é o maior colégio eleitoral, não se alterou muito, não teve um impacto maior, mas a rejeição aumentou do Bolsonaro. No caso do Alckmin, nos últimos 10 dias, ele estava com 5, passou para 10, e a rejeição baixou de 34% para 22%. Então, o cenário está se mudando. Eu acho que o ataque 8, né? Para 10. Foi 5 há 2 semanas, há 2 semanas a 5 para 10. Então é um quadro de fato que você vai pulverizando, e o que na mesma projeção que faz a pesquisa, o único que ganha tanto do PT quanto do Bolsonaro é o Alckmin, numa projeção feita pelo que foi divulgado ontem. Então o que essa desconstrução não é hoje, é PT versus direita versus esquerda versus direita. Então como isso vai se comportar na percepção do eleitor? Vai ter voto útil no finalzinho, no dia 7 de outubro? Eu penso que vai valer esse voto útil e o beneficiado será o Geraldo Alckmin. Não tenho dúvida. Mesmo com a pulverização de candidaturas nesse centro? Mesmo nesse campo, exatamente por pensar isso. Qual é a chance que tem os candidatos que estão hoje com 3% ou 4% de chegar ao segundo turno? Então, o eleitor terá talvez a percepção da praticidade. Eu só desejo que não haja abstenção, que não haja voto em branco, voto nulo, mas a consciência do eleitor, que a única maneira de você mudar o sistema é pelo voto, e aí fazer uma escolha adequada, com a razão e menos com a emoção e o sentimento. Como explicar, então, senadora, que o Jair Bolsonaro tenha, usando uma linguagem mais popular, comido pelas bordas o chamado centro democrático tal? Por que isso ocorreu, né? É um fenômeno recente. Se passamos por todas as eleições desde 1989, não há paralelo na linguagem do Bolsonaro com a de Fernando Collor, por exemplo, em 89. São 2 discursos muito distintos, inclusive sobre visão de Estado e tal. Como explicar que isso ocorreu? Eu estou perguntando isso à senhora, porque afinal houve essa grande composição do chamado, entre aspas, centro democrático, mas mesmo assim, nas pesquisas de intenções de voto, não tem esse apoio político congressual, não tem se refletido nas intenções de voto. Como explicar, então, que essa candidatura quase que solitária, bem à direita, num discurso que não tem nenhum paralelo na história republicana brasileira em eleições, tenha ganho tanto apoio, ao menos inicialmente, nas intenções de voto? Muito bem lembrado, professor Vila, que é o seguinte: qual era o discurso do Collor? Combate aos marajás, combate aos privilégios, combate aos ricos e tudo isso. Os marajás, quem eram os marajás? Eram os corruptos da época, com o nome de marajás. O Bolsonaro, que está há 27 anos na Câmara Federal, faz um discurso de desconstrução e de destruição do sistema que ele pertence, que é o Congresso, que é a Câmara Federal. Ele está ali há 27 anos. Ele e a família. Deputado federal, deputados federais, agora um candidato ao Senado, um em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, ele desconstrói aquilo que ele faz parte, entende? E não ali dentro. E isso pega muito, porque a sociedade que já está contaminada com essa ira e essa raiva de tudo que ela ouve e vê de corrupção, a Lava Jato expôs as entranhas desse processo todo da corrupção, é claro que esse discurso pega, porque ele fala sobre isso: eu não sou corrupto. Só que ele tem algumas coisas que são que não conferem com o discurso, sobre a regalia do auxílio moradia, por exemplo, ou mesmo a produção legislativa daquilo que foi votado na Câmara. Algumas coisas muito benéficas à sociedade foram negadas, por exemplo, a questão da lei para empregada doméstica. Eu casualmente fui relatora disso para os empregados domésticos. Então, muitas das coisas positivas foram simplesmente destruídas para votar contra, ser o soldado do passo certo. Então, isso também pega, do mesmo modo que o discurso do Collor pegou lá no passado, nos anos 90, com a história do discurso do vamos acabar com os marajás, é esse discurso de agora, de muita corrupção no sistema, destruindo aquilo que ele próprio está dentro do sistema. 27 anos na Câmara Federal é um tempo de conhecer as entranhas daquele poder. E por que não denunciar aquilo tudo que via e que enxergava? Edu, última pergunta antes da gente ir para o intervalo, por favor. A senhora é uma mulher de um sucesso incrível, trabalhou muito tempo no setor de comunicação, mais de 30 anos com muito sucesso,
foi eleita logo na primeira tentativa como senadora. No primeiro mandato como senadora, foi um dos 3 senadores que mais aprovou projetos, ganhou vários prêmios lá, a segunda maior nota do Senado, ou seja, se fosse um soldado, estava cheio de medalha no peito aí, estampando as medalhas. Mas a senhora é uma exceção no Brasil. As mulheres têm se falado muito de que ganham muito menos do que os homens, mas tem um problema muito maior do que esse, que é a violência doméstica. Outro dia eu citava os números aqui, a cada 22 segundos, uma mulher é estrangulada ou espancada dentro de casa. A gente tem no Brasil 13 milhões e meio de mulheres com mais de 16 anos que já sofreram alguma violência. Isso registrado, ou seja, assumido pelas mulheres. Só que é uma violência silenciosa, que não está na rua, com tiros, com corpos estendidos no chão, mas é uma violência que propaga esse clima que a gente tem no Brasil, que é um clima violento de insegurança. Enquanto isso, o discurso que mais está sendo aceito pelos eleitores nessa eleição é um discurso de violência, inclusive contra a mulher. Um candidato que várias vezes foi violento nas palavras e até em atitudes e gestos contra a mulher. O que a senhora pretende fazer, dado que é uma mulher com tanta história, para poder mudar essa situação do Brasil das mulheres? Nem usando a bala, nem usando a faca. O problema da violência contra as mulheres é gravíssimo. Tivemos há 12 anos a Lei Maria da Penha, uma corajosa cearense que teve a ousadia de expor o seu drama pessoal e que mostrou a todas as mulheres brasileiras que o silêncio é complacente com a violência. E quando as mulheres aceitam silenciosamente a violência que elas são submetidas dentro de casa, a maior violência é dentro de casa, seja pelos companheiros, sejam as menores pelos tutores ou pelos pais ou pelos companheiros das suas mães, e isso precisa de um basta. Agora, não será lei, Eduardo, não será apenas uma lei mais rigorosa ou menos rigorosa que vai resolver o problema. Esse é um problema cultural de educação e nós temos que trabalhar intensamente. Discutimos isso com a própria Maria da Penha, quando tivemos junto com o Geraldo Alckmin lá em Fortaleza, no Instituto Maria da Penha, discutindo com ela medidas protetivas, por exemplo, casas de acolhimento no Brasil inteiro, delegacias para as mulheres, porque é um drama duplo a mulher ir numa delegacia que não seja delegacia da mulher, ter que expor com o filho do lado de novo aquilo que ela sofreu. Então é uma dupla violência, aquela que ela já sofreu e aquela que ela tem que revelar de novo durante um ambiente ali que nem sempre digamos, receptivo a ela e talvez até hostil, porque você provocou isso, né? Há uma reação nesse aspecto. Então, mas sobretudo uma educação dentro de casa, uma educação nas escolas, desde criança, o respeito, o bullying é um processo também que você precisa estar dentro desse contexto. E eu tenho aqui em São Paulo, eu conheci o Dr. Eli Horn, que é um grande empresário, que faz um trabalho, e ele me disse, olha, não, é inaceitável que um país como o Brasil tenha 300 mil adolescentes que sejam violentadas sexualmente por ano. É um número, eu diria assim, aterrorizante. Não podemos tolerar isso. E isso é um problema nosso, da sociedade. Não é um problema de governo apenas, é um problema nosso, de todos nós, né, na nossa relação. E eu lamento que esse discurso de ódio que esteja a política brasileira hoje e que foi suscitada no governo do PT por nós e eles, isso já dividiu a sociedade. E agora mais ainda com esse discurso de que você tem intolerância com as mulheres, vagabunda, ou não sei o que, você é isso ou você é aquilo. Não é essa forma de você tratar. Por isso que eu digo sempre, você precisa hoje reacender um clima de respeito às suas diferenças religiosas, às suas diferenças de gênero, às suas diferenças raciais, às suas diferenças esportivas. Quanto nós tínhamos aqui torcidas que se digladiavam, guerreavam, e aí gradativamente juntando todos os agentes públicos, a segurança, a própria justiça esportiva, tudo trabalhando para um clima de paz. Nós tivemos um Grenal em Porto Alegre, eu sou gaúcha, então você vê famílias, metade da família com a camiseta do Inter, metade com a camiseta do Grêmio, e todo mundo se dando. É esse clima que nós temos que alimentar e fomentar, mas não esse clima de ódio, tentar resolver as coisas na bala ou na faca. Senadora, eu pergunto para a senhora o seguinte, hoje saiu o Datafolha, a senhora é uma política bastante sincera, a senhora esperava que Geraldo Alckmin estivesse melhor nas pesquisas, a menos de um mês da eleição? Sinceramente, Tiago, eu não tinha expectativa sobre esses números, porque a pesquisa é um retrato do momento. Aqui, São Paulo teve a prova de várias eleições
Municipais, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, um candidato deputado russomano estava assim, vai ganhar no primeiro turno, e não chegava ao segundo turno. Então a pesquisa, ela tem assim, ela vai mudando conforme o humor do eleitor. Então você não pode dar muito peso à pesquisa exatamente pelas mudanças. Eu estava em 2014 para ganhar no estado do Rio Grande do Sul, o governo do estado. Aí o PT, sempre ele, né, veio com uma calúnia funda contra mim, e demorou 70 dias para fazer o Ministério Público dizer que arquivava aquele processo contra mim, porque era infundada a calúnia que tinham feito, o crime de calúnia e difamação. Então, daí eu não fui nem ao segundo turno, nem fui ao segundo turno. Então, a pesquisa, ela é muito assim, um retrato do momento, um fato pode determinar uma mudança radical. Imaginava-se que o atentado fosse alterar, não alterou, pelo menos em algumas áreas do país, não alterou, não teve um impacto de comoção, de vitimização e tal. Então, a reflexão, ela aí daqui a pouco começa a racionalidade prevalecer sobre o comportamento do eleitor, e aí então as coisas vão entrando no seu rumo e no seu leito, como as águas vão por um mar. A senhora citou aí uma disputa do Rio Grande do Sul, e um dos argumentos dos detratores aí da senhora e da chapa, principalmente no lado do deputado Jair Bolsonaro, é que a senhora teria apoiado a Manuela Dávila, que deve ser a vice do Fernando Haddad, numa eleição municipal, e a senhora de fato apoiou. Aqui a senhora atribui esse apoio naquela época, e eles dizem, na verdade a Ana Amélia é de esquerda. Como a senhora se define no espectro ideológico? Eu vou fazer uma lembrança apenas, e aqui o Eduardo há de lembrar porque conhece o setor rural. Quando discutimos um dos temas mais cruciais para a agropecuária brasileira, Código Florestal e Lei da Biossegurança, os produtos modificados geneticamente, quem estava liderando essa discussão e que salvou a legislação brasileira porque teve uma visão de Estado? Quem? Um parlamentar do partido da Manuela Dávila, Aldo Rebelo. Qual era o partido dele? PCdoB, que os agricultores do meu estado e de todo o Brasil, se pudessem fazer uma estátua para ele em tudo que foi ligada, cidade vinculada à produção agropecuária. No meu estado, então, acompanhei ele por vários lugares, era festejadíssimo. Qual é a incoerência disso se ele era do mesmo partido da Manuela Dávila? E quando um gaúcho me argumentou, se você apoiando a Manuela, eu disse assim, eu me surpreendo de você estar me cobrando isso, sabendo que o Código Florestal... Aí ele disse, não vale, isso é covardia. Não é a questão da coerência das coisas. Naquele momento, entendi que havia a necessidade de urbanizar o meu partido, que era um partido de interior, um partido dito conservador, um partido dos grotões, como se falava, que não tinha acesso nas regiões metropolitanas. Então decidi apoiar uma jovem deputada, muito bem sucedida, e aquele momento valeu, porque o meu partido hoje, fazia muito tempo, não tinha prefeito na região metropolitana. Hoje tem uma das cidades mais importantes, Esteio, um jovem prefeito espetacular, e o vice-prefeito de Porto Alegre, da capital do Rio Grande do Sul, é do meu partido, graças àquele movimento lá de 2002. Hoje não repetiria, porque as condições e a realidade é outra, politicamente falando. Então veio o impeachment, o nosso afastamento natural foi em relação a isso, porque ela defendia a Dilma e tudo, e eu estava do outro lado. Então as coisas são assim, só não muda poste, que fica parado no mesmo lugar. Agora, o político que não tem a cabeça para entender o seu tempo, não tem a modernidade para não se adaptar, não mudar de posição. Eu não mudei, as minhas ideias são as mesmas. Então eu fiz aquilo com consciência naquele momento. Valia para 2012. Não vale para 2018. Senadora, a senhora, o que chama atenção, entre outras coisas, é a ênfase que a senhora tem defendendo as suas ideias e as ideias do programa da chapa tal. Porém, essa mesma ênfase eu não vejo no candidato Geraldo Alckmin. Por exemplo, um debate da Gazeta é que tinha bastante café, senão eu tinha dormido tal. Porque realmente dá sono ouvi-lo, com aquelas velhas estatísticas que eu já ouço desde quando ele foi candidato a prefeito de Pindamonhangaba em 1972. Então, acho que foi 72, 76, já nem lembro. Então, por que isso? Ela não acha que falta... Eu sei que é uma pergunta espinhosa, e sei que também... Não tem pergunta espinhosa, né? Porque a questão é o seguinte, e não tem uma resposta também pro forma tal, porque a senhora fala o que pensa tal, o que é muito bom. Isso não prejudica, num momento tão tenso como o Brasil vive, o eleitor brasileiro, eu converso com muita gente diariamente, de várias classes sociais, várias faixas etárias, as pessoas gostam que a pessoa tenha ênfase, defenda com força
força seus argumentos, já tendo em vista a tensão que o país vive. A senhora não acha que ele é muito light para o momento mais grave da crise brasileira, que é hoje, o Geraldo Alckmin? Mas esse é o Geraldo Alckmin. Ele mudar para ser um discurso radical ou incisivo acima do tom que ele usa, e ele sempre teve, desde os anos 70, como prefeito de Pinda, como ele diz, ele é assim. Então eu sou assim, eu não vou ter um discurso, né, light, não vou, como você falou. Mas ele não é um candidato o melhor orador da turma. Ele é um candidato nem para o Miss Simpatia, ele não é o candidato da contestação, da agressão, da linguagem violenta ou provocativa. Ele é isto. Então ele, claro, às vezes eu como comunicadora falo, digo para ele assim, não use termos para falar com as pessoas. Quando você está falando numa emissora de rádio, não adianta você falar em spread, não adianta falar em IVA, né? Porque acha até que é um nome de mulher, IVA, Imposto de Valor Agregado, que é um imposto. Então eu digo assim, é uma linguagem muito mais coloquial de você explicar para o povo o que é crise fiscal, o que o pessoal sabe por crise fiscal. Para a população, quem está ouvindo, o ouvinte da Jovem Pan, claro, aqui na São Paulo, metropolitana, sabe o que é agora. Se você entrar lá no Grotão, lá no interiorzão, que também estão ouvindo aqui, o que é isso? O que é esse negócio? Crime de responsabilidade que a Dilma foi empichada. As pessoas, você tem que traduzir o que é isso. A crise fiscal é gastança demais, sem controle e sem responsabilidade. E aí dá isso, é a mesma coisa na família das pessoas. As pessoas, quando uma pessoa perde um emprego, reduz a renda familiar e desorganiza, e a pessoa deixa de comprar geladeira, trocar geladeira, trocar o carro, deixa de fazer uma série de outras, de ir toda semana ou todo mês ao restaurante, para economizar, para se ajustar a uma nova realidade. As finanças do Estado, proporcionalmente falando, é um pouco isso. Então não adianta você falar economês para o povo. Você tem que falar a linguagem que o povo entende. Por isso que essa linguagem de alguns candidatos é essa. Eu vou fazer isso ou aquilo na linguagem para atingir ao eleitor. Vai fazer isso? Aí são outros 500. Essa é a questão de você fazer um discurso que pegue, que seja correto, que as pessoas acreditem. Hoje o que você precisa transferir é confiança nas pessoas. Confiança, não você fazer bravata, você fazer um discurso de pregação de ódio ou de destruição do sistema político, que isso não vai chegar nesses extremos que nós estamos vivendo hoje da política, né? A senhora é uma senadora muito ligada à questão do agronegócio e falou aqui coisas que eu vejo com bons olhos, que é a questão de parar um pouco com essa história de direita e esquerda no Brasil e olhar o mérito das questões que estão sendo colocadas. Acho que isso é uma coisa que falta no Brasil. Eu acho que o governo do PT ajudou muito isso em dividindo o país, e alguns atuais candidatos estão impulsionando esse ódio e colocando mais essa história de esquerda e direita para tentar se beneficiar disso. O agronegócio tem muita ideologia também. E também tem um lobby muito grande do agronegócio em Brasília, nos senadores, nos deputados. Vários deles são bancados pela indústria do agronegócio. No Brasil, a gente tem níveis de uso de agrotóxico muito acima do que em vários países europeus. Isso é uma questão que é um tema central hoje em dia no mundo. A gente tem a questão também do desflorestamento no Brasil, do uso de água potável, várias questões que são sensíveis ao agronegócio. Ao mesmo tempo que é um setor que foi responsável por 1/3 das contratações no último número de emprego que foi dado no Brasil, foi um dos poucos setores que puxou o crescimento do Brasil para cima no último ano. Ou seja, tem todo o lado da importância econômica do agronegócio, mas tem também temas importantes para serem debatidos, até para a saúde pública brasileira, e para a gente estar par e passo com o que os países desenvolvidos fazem, mas que não são tratados por causa de uma questão ideológica. A senhora se vê independente, apesar de ser apoiada pelo agronegócio, para debater esses temas sem ideologia? Temos 2 minutos, tá, senador? Totalmente, porque eu entendo que o que se discute tem que ser no âmbito da ciência e não da ideologia. Da mesma forma que na saúde. Instituições que são contra determinadas posições da produção de agroquímicos, por exemplo, também são contra um projeto meu que trata de agilizar a pesquisa clínica para doenças, para medicamentos para o tratamento do câncer. Mas qual é o problema? É simplesmente uma questão ideológica. Mas são os grandes que estão fazendo isso. Quem é que está investindo? As grandes corporações globalizadas investem milhões e milhões, não para fazer veneno.
Elas investem para ter produtos de maior sustentabilidade, para segurar ao consumidor e ao produtor que usa na sua lavoura um agroquímico de qualidade, melhor sustentabilidade com a preservação do meio ambiente. Então, basta mas você o Brasil andar... tem níveis muito acima do que são tolerados na Europa Você sabe que percentualmente de uso, a Holanda e o Japão usam maior quantidade de agroquímicos do que o Brasil. Nós usamos do território brasileiro 9% de todo o território para a produção da agropecuária. E moléculas que são proibidas no Brasil, são aplicadas na Argentina ou no Uruguai de agroquímicos e nós compramos os produtos que vêm de lá. E aí não há nenhuma barreira. E quando nós tentamos barrar esses produtos que usam esses produtos que são proibidos no Brasil, não podemos porque, mas isso são acordos internacionais, a OMC não permite isso. Senadora Ana Amélia, 1 minuto para as considerações finais, já agradecendo a senhora pela visita aqui aos estúdios da Jovem Pan mais uma vez. Bom, eu primeiro quero agradecer imensamente esse convite honroso, porque eu tenho um respeito enorme como radialista que fui, jornalista, comunicadora, à comunicação e à liberdade de imprensa. E a liberdade de expressão talvez seja uma dos valores mais significativos hoje para o século XXI. Então eu quero agradecer a vocês, a companhia de vocês, ao programa que tem uma audiência extraordinária. Eu pego qualquer carro aqui, Uber, táxi, todos, Uber, Cabify também, todos os aplicativos, né? Todos os aplicativos falam muito no professor Vila, falam na Vera, falam no Thiago, falam em todos vocês, então Eduardo, todos. Então eu quero agradecer essa oportunidade e desejar, eu tenho esperança. Eu tenho esperança, Eduardo. Tenho esperança num país diferente, mas isso vai depender também das escolhas que os eleitores vão fazer no dia 7 de outubro. Estou convencido, estou junto com o Geraldo Alckmin por acreditar que ele tem seriedade, é ficha limpa e por isso eu estou junto. Muito obrigado. Entrevistamos a senadora Ana Amélia, vice de Geraldo Alckmin na chapa presidencial. Lembrando que ontem nós entrevistamos o general Hamilton Mourão, vice de Jair Bolsonaro. Amanhã vamos receber o economista Paulo Rabelo de Castro, vice de Álvaro Dias. Na quinta-feira é a vez de Germano Rigoto, vice de Henrique Meirelles. Na sexta-feira, Eduardo Jorge, vice na chapa de Marina Silva. Na segunda-feira, Christian Lobauer, vice de João Amoedo. Na terça, Sônia Guajajara, vice de Guilherme Boulos. E na quarta-feira, Cátia Abreu, vice de Ciro Gomes. E ainda temos um dia em aberto. Assim que o PT definir o nome do vice, vamos recebê-lo aqui nos estúdios da Jovem Pan.